Olá, eu sou a Lígia Munhoz, cirurgia dentista, especialista em implantes. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o siso, popularmente conhecido como dente do juízo, justamente porque ele nasce, ou deveria nascer, entre os 16 e os 21 anos. A pergunta que eu mais ouço aqui é: eu tenho que tirar o meu siso mesmo? Por isso eu vou falar hoje as principais indicações de extração de siso. A primeira seria quando o dente está incluso, ou seja, o dente não nasceu. Às vezes as pessoas acham que é porque não nasceu, não sente dor, não incomoda, não tem nenhum problema. Mas não é bem assim não. O siso, quando ele está incluso, ele pode trazer alguns problemas. Às vezes, dependendo da posição, ele pode prejudicar o dente vizinho, ou em alguns casos ele pode formar um cisto, que em casos mais raros, se não for removido o cisto, ele pode se tornar um tumor. E aí o tratamento é um pouquinho mais chato, né? Outras pessoas também têm muita dor de cabeça, dor na região perto do ouvido. E quando tiram o siso, essa dor passa, justamente porque ali embaixo passa um nervo. E aí o siso, quando está incluso, fica lá embaixo, ele pode pressionar esse nervo, ocasionando algumas dores. Uma outra indicação seria o dente quando ele está semi-incluso, ou seja, ele não nasceu totalmente. Às vezes nasceu um pedacinho, às vezes nasceu metade. Geralmente nesses casos ele fica coberto, né, com a gengiva, o que dificulta muito a higienização. Às vezes a escova não chega direito, fica ali uma sujeirinha entre a gengiva e o dente, ele pode cariar, pode ter um problema maior. Na maioria das vezes, nesses casos, a gengiva inflama, incha, dói, infecciona, sai pus, depois ela volta ao normal. Depois ela incha de novo, depois ela desincha. E esse processo vai ocorrer de tempos em tempos. Às vezes esse tempo é mais espaçado, às vezes é menos espaçado, mas ele só vai parar realmente quando for feita a remoção do siso. Outra indicação é quando o siso já nasceu, mas ele está fora de posição. Às vezes ele está um pouquinho mais deitado, às vezes ele está torto. E isso também atrapalha a higienização. Em alguns casos, quando ele está torto para o lado da bochecha, a pessoa começa a morder e machucar a bochecha. E isso pode causar um problema mais para frente, tá mordendo todo dia ali em cima. Então, a gente remove para tirar esse probleminha aí para não machucar e não agravar depois. Outra indicação é quando o siso está com uma cárie muito grande. Às vezes teria que fazer o canal ou uma coroa, né? Quando a restauração não dá para fazer, a gente opta por extraí-lo. Também ele é removido quando ele não tem um antagonista, ou seja, o dente que faz o parzinho. Se você tem o siso de cima, mas não tem o siso de baixo, o siso de cima acaba ficando sem função, porque ele não tem com quem mastigar, né? Ele não tem o seu correspondente. Por isso que geralmente a gente extrai os dois do mesmo lado. Vai tirar o de cima, a gente já tira o de baixo. Essas são as principais indicações para a extração do siso. Mas se você já tem o seu, se já nasceu e está bonitinho em posição, não tem por que tirar. O que precisa fazer é redobrar a higienização. Como é um lugar de difícil acesso, é um pouquinho mais complicado, né? Então, tem que esforçar bem para a escova chegar lá, passar o fio, para não cariar e não ter que mais para frente extrair, justamente porque a cárie está grande, não tem muito o que fazer. Se você tem alguma dúvida ou um comentário, deixe aqui embaixo ou me mande inbox que eu respondo para você depois. Até a próxima, um grande abraço!